Hoje a gente vai falar de uma técnica comprovada já para te ajudar a trabalhar com vocabulário evitando a tradução. É a técnica SAGE, S-A-G-E. Pois é, a gente tá sempre falando aqui no canal, eu tô sempre falando pra você, o ideal pra gente realmente adquirir o inglês fluente mais rápido, para evitar aquelas travadas do inglês na hora que a gente está falando e até na hora que a gente está entendendo, ouvindo o inglês, o ideal é evitar a tradução. Então, se você concorda comigo, se você já entendeu essa ideia, eu vou te ajudar hoje a melhorar isso. Então, como que você vai realmente evitar a tradução quando você estiver aprendendo vocabulário, quando você estiver de frente com um vocabulário novo, uma palavra nova em inglês que você quer aprender. Então já deixa o like nesse vídeo se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, se você curte esse assunto, porque essas técnicas são realmente para você incorporar na sua rotina e melhorar o jeito que você aprende inglês. Imagina que você está lendo um texto, ou imagina que você está vendo um vídeo todo em inglês aqui no YouTube, ou você tá vendo uma série, e aí aparece a palavra glad. Para você que já sabe um pouquinho de inglês, já sabe o significado dessa palavra, essa técnica vai fazer sentido, porque você vai entender a abordagem de uma palavra que você já sabe, mas se você não sabe o significado de glad, eu vou te passar essas 4 fases, esses 4 momentos que são traduzidos aí nessa técnica, que são os momentos S, A, G, E. Essa é uma abreviação, esse SAGE, e é uma abreviação de 4 fases para você entender melhor uma palavra, por exemplo, como glad. Então eu tô vendo ali, não sei se glad é uma coisa positiva, eu não sei se glad é um adjetivo, é um verbo. Então a primeira coisa que você vai fazer que tá dentro dessa técnica é pensar aí nesse S. O que quer dizer esse S dessa abreviação? O S significa sinônimo, synonym. Então, o que é um sinônimo? É você tentar pensar, substituir essa palavra dentro do contexto por um sinônimo que você acha que faz sentido. Então, imagina que você está lendo uma frase que vem assim: He was glad because he forgot the last time he saw her. He was glad because he forgot the last time he saw her. Dentro de um contexto de uma história, você vai tentar entender se neste momento que ele se sentiu quando ele esqueceu da última vez que ele viu essa menina, né? Você vai tentar entender pelo contexto substituindo. Então coloca, por exemplo, assim, eu acho que glad deve ser bad, deve ser uma coisa negativa. Faz sentido nesse contexto? Então, he was bad because he forgot the last time he saw her. Então, se no contexto do texto isso faz sentido, se bad for uma palavra que substitui bem dentro do contexto, ele se sentiu mal, então glad deve ser sinônimo de bad. Mas não, no contexto desse livro, no contexto desse vídeo, você vai ver que antes dessa frase ou depois dessa frase vai ter alguma coisa que vai te ajudar a dizer que o sinônimo de glad é happy. He was happy that he forgot the last time he saw her. She brought back bad memories of their time together. Então ela trouxe memórias ruins do tempo que eles passaram juntos. Então se ele não tá feliz de vê-la, ele se sentiu happy, provavelmente, de esquecer da última vez que a viu. Então, essa é uma técnica. O S é você realmente substituir palavras que você não sabe, testando sinônimos. Então, a gente chega na conclusão que um sinônimo de glad é happy. O A do SAGE, dessa técnica, é o oposto de sinônimos, são os antonyms, são os opostos. Dentro de textos, você vai ver que o texto vai te dar, ou o texto, ou o áudio, vai te dar várias dicas do oposto do que a pessoa tá expressando com essa palavra nova. Então, pensa nessa frase. He couldn't feel glad about it. He was dark and depressed. He couldn't feel glad about it because he was dark and depressed. Mais um contexto desse glad, um contexto real tirado direto de um texto da internet para você tentar entender aí sem a tradução. Se ele não podia se sentir essa palavra glad, porque ele estava dark and depressed são opostos, são antonyms dessa palavra glad. Então, mesmo que você não consiga chegar muito bem da definição, se você não precisa da tradução, para
entender que são opostos. Se ele estava dark and depressed, ele não conseguia se sentir glad. Então você vê que mesmo você não chegando, mas eu não sei muito bem se é a mesma coisa que happy, se é a mesma coisa que excited, mas você sabe que pelo oposto é uma palavra positiva. Então essa é a segunda técnica para evitar a tradução, já tem o S, já tem o A. A terceira parte dessa sigla, que é a letra G, a letra G, quer dizer General Context, the General Context. Então isso aí é super importante, isso eu já falei várias vezes aqui no canal e talvez seja a parte dessa técnica mais simples para você treinar em cima de um vocabulário novo, que é o contexto geral. Então, pessoal, vou repetir, não tem como a gente usar, a gente absorver uma palavra nova sem ter o contexto geral de onde está essa palavra. Então, o que isso quer dizer? Que você precisa realmente entender o parágrafo, que você precisa realmente entender o tom de voz, se for um vídeo, as imagens, se for um filme, para você realmente pegar o significado dessa palavra. Por exemplo, normalmente, se eu for falar glad num áudio, a gente vai falar isso com um tom positivo. She was really glad to see him. Então, olha o contexto, ela tá feliz, olha o tom de voz, olha o que vem antes, olha o que vem depois. Até para eu conseguir aplicar na letrinha S e na letrinha A, nos synonyms e antonyms, o general context é super important. E isso é uma parte vital dessa técnica, o contexto geral de onde essa palavra está inserida. E a parte E, a última letra dessa sigla, que é o SAG, é a letter E, ele significa examples, ele quer dizer examples. Então, o que quer dizer esse examples? Que uma vez que você entendeu por sinônimos, por antônimos, pelo contexto geral dessa palavra, você precisa ver essa palavra em outros exemplos. Por quê? Porque isso vai evitar muito, vai fazer você ficar milhas de distância da tradução. Então, uma ideia é, depois que você viu essa palavra nova, depois que você entendeu pelo sinônimo, pela ideia de antônimos dentro do próprio contexto, procura mais exemplos com a palavra glad. Então, he was glad to see her. He couldn't be happier. We should be glad that we have food on our tables. I couldn't be gladder that you're here. Então você vê que dentro desses exemplos você vai conseguir não só entender melhor, mas também fixar. E esse é o motivo, essa parte da técnica é o motivo que aqui nos vídeos do canal eu tô sempre falando para você fazer exemplos aqui nos comentários de todas as palavras, todos os tempos verbais, todas as coisas novas que a gente aprendeu. No final dos meus vídeos eu sempre tenho expressions que sempre vêm contextualizadas dentro de um exemplo. Essa é a parte mais importante, talvez, dessa técnica e vai fazer com que você não só aprenda sem tradução, mas fixe e lembre para futuros exemplos. Não adianta colocar tradução glad, blá blá blá, se você não vai depois usar isso de nenhuma maneira, vai ser muito fácil de você esquecer. Você vai reparar que eu não dei a tradução da palavra glad, eu dei vários exemplos onde você vai poder aplicar essa técnica do SAGE e do SAGE em cima dessa palavra. Você vai ver que deu para você entender. A grande dica, a dica final desse vídeo é que você não precisa saber exatamente o que quer dizer a palavra para entendê-la dentro do contexto. Você não precisa saber se é isso ou se é aquilo, se é diferente disso ou se é diferente daquilo, para poder realmente absorver essa palavra. Tira essa ideia da sua cabeça, foge da tradução, que isso vai fazer o seu inglês voar. Me conta o que você achou dessa técnica, me conta o que você faz para trabalhar com vocabulário e compartilha esse vídeo para quem mais esteja estudando inglês, que seja seu companheiro aí de estudo, e eu te vejo no próximo vídeo, espero que tenha sido útil, and bye! Expression of the day. E a expression of the day de hoje é chin music. Chin music. Se você traduzir ao pé da letra, mais uma vez, isso não vai dar certo. Então pode aplicar em vários momentos. Procura aí na internet exemplos, sinônimos, antônimos de chin music. Mas chin music, na verdade, é meaningless talk. É um blá 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 sem sentido. Então sabe aquele negócio da pessoa ficar falando horas e não levar a lugar nenhum? Ou aquela discussão que você sabe que não vai chegar em lugar nenhum? Aquela reunião que poderia ter sido resolvida num e-mail? A gente pode usar dentro de um exemplo. For me, this is just chin music. It doesn't mean anything. Dá para você entender dentro de contexto, não vou nem traduzir essa expression of the day. Pode colocar na sua listinha and bye!